bancos. Tá ligado? Boa noite. Dos bancos, não vou falar sobre banco, não. Banco, Deus me livre, deixa ele ali no canto dele, tá, Arthur? Boa noite para quem ficou até agora, né? Que horas já são, Arthur, para eu saber quanto tempo eu tenho ainda? É. Cartaz está grande. Que bom, que bom. Eu fico feliz. Espero que faça jus, né? Meu nome é Mariana Ferraro. Muito obrigada por quem veio de longe, por quem está aqui, quem está até uma hora dessa aqui. Eu caí de paraquedas no Piauí. Cadê o Amaral, que acabou de falar agora? Amaral, não é o nome dele, Arthur? Como é o nome do... Zé Alberto, cadê ele? Uma das empresas que está em operação é a empresa do meu marido, né? Ecopellets do Brasil. Ela está em operação, funcionando desde o começo do ano. Nós estamos aqui há 2 anos. Então, o Piauí, para mim, é uma terra obscura, que eu estou aprendendo a amar, estou educando meus filhos. Então, a gente sofre bastante aqui no Piauí. Ser empresário aqui no Piauí não tem sido fácil, né? O ambiente de negócios aqui do Piauí é um ambiente extremamente peculiar. Então, ele sofre, eu sofro. Eu acho que todos vocês aqui, como o Arthur disse, sofrem, mas a gente está aqui para trazer outras oportunidades, né? Oportunidades, inclusive, que a gente tem lá no Ceará e que a gente pegou há 17 anos atrás, porque o cavalo estava selado e a gente viu que poderia pegar nesse recurso, né? Foi difícil, foi árduo. O empresariado cearense, em 2005... Começa aí, por favor, Tami. Põe só aí um pouquinho do currículo. Eu sou mestre em economia pela Universidade de Coimbra. Tá? Comecei a fazer projeto com 18 anos. Tenho 45. Então, já faz um pouquinho de tempo. E comecei a fazer projetos na universidade, em 1998. Nessa época, os fundos nacionais de ciência e tecnologia, que eram os fundos governamentais para a área da inovação, eles só vinham para a universidade. Por quê? Porque o governo entendia que aqueles fundos eram para pesquisa e desenvolvimento. E quem poderia fazer isso era a universidade. Não existia uma confiança maior na classe empresarial, que é a classe que está aqui hoje. Em 2005, quando eu voltei de Portugal, porque meu mestrado foi lá, o governo Lula estava no finalzinho da primeira gestão dele e ele enxurrou de dinheiro o FNDCT, né, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Quanto era essa enxurrada, Mariana? Era na ordem de 20 bilhões. Bilhões. Em 2005. Então, era muito dinheiro. De onde é que vinha esse dinheiro? De um fundo para promover inovação nas empresas do Brasil. Qual era o grande problema que o Lula tinha? Ele não tinha confiança no empresariado do Brasil. Então, o que ele fazia? Ele pegava os fundos e ele jogava nas universidades. Quando entrava nas universidades, as universidades coordenavam esses fundos. E aí, o que acontecia? Normalmente, as universidades eram que geriam aquilo. E os empresários ficavam à mercê das universidades. Em 2006, quando ele foi reeleito em 2006, não foi, se não me engano? Foi 2006. Quando ele foi reeleito, ele mudou a lei. Ele mudou a lei da inovação, que eu vou já falar um pouquinho dela. Ele mudou a lei desses fundos e ele disse, olha, estou abrindo, ampliando, para que o empresário possa pegar nesse dinheiro. Como assim? O senhor está tirando a universidade? Não. A universidade ela vai ser uma parceira desses fundos. Ela vai entrar como uma coproponente. E o empresário é que vai pegar o dinheiro da inovação, vai colocar dentro da empresa dele e vai fazer com que um projeto dele, de alguma área ou qualquer setor que ele queira, seja inovador. Ele vai gerir esse dinheiro. Deu certo a primeiro momento? Não. Em 2006, nós tivemos vários problemas. Esses recursos foram soltos, né, para a classe empresarial no Brasil inteiro, de norte a sul. E os empresários gastaram com linhas de produção, né?
Eles gastaram com capital de giro, eles gastaram com Hilux. Eu falo isso, às vezes, na minha palestra e todo mundo ri. Mas a verdade é essa. Eles gastaram com tudo, menos com pesquisa e inovação nas empresas dele. E aí o governo disse o quê? Como é que eu vou pegar um dinheiro de um fundo que é do governo federal, vou passar para o empresariado, e esse empresariado vai gastar com outra coisa na empresa dele que não seja inovação? Tem uma forma. Qual é? Fazendo uma prestação de contas. Hoje, todos os recursos que existem na área do governo federal para a inovação são a fundo perdido. Até um empresário aqui me perguntou, você vai falar sobre banco? Não, não vou falar sobre banco. Os recursos do fundo eles são não reembolsáveis. O que quer dizer isso? São recursos que ele não tem que voltar para o governo, ele não é um financiamento. Tá? Eles são recursos a fundo perdido. Ele entra pelo governo, vai para a empresa, promove a inovação na empresa e o empresário presta contas para o governo. Através de quê? De nota fiscal. Certo? Então, isso deu certo? Deu. Arthur, eu queria fazer um pedido. Cadê o Arthur? Como pode ter alguma pergunta na hora da palestra, ao invés de fazer só no final, deixa um microfone assim, porque aí, se tiver alguma dúvida, eles já perguntam. Pode ser? Tu dá aí para ele? E aí, o que aconteceu? Começou a dar certo. Né? Começou a dar certo. Em 2006, a gente trabalhava, eu era consultora de inovação da Federação das Indústrias, lá no Ceará, e os empresários começaram a tentar, olha, tem dinheiro a fundo perdido, tem dinheiro a fundo perdido, quero pegar nesse dinheiro, esse dinheiro pode ser para a minha empresa. Eu posso promover inovação, eu posso mudar uma linha de produção, eu posso inovar no serviço, eu posso fazer qualquer coisa aqui na minha empresa. Vou pegar esse dinheiro do governo. É fácil? Não, nunca é fácil. Eu vou explicar um pouquinho para vocês hoje, a ideia da palestra era essa, que era um painel na realidade, né, Arthur? E virou uma palestra. A ideia é mostrar para vocês qual é o caminho para se pegar nesses fundos, nesses recursos, né? Sem tirar a universidade e sem tirar o governo, porque não dá para andar dissociado um do outro, não. Vocês vão ver daqui a pouco por quê. Tá bom? Passa aí, por favor, também. Vamos lá. Inovação. Esse cotonete aí, não sei se está dando para enxergar, é uma campanha do Sebrae. Ela foi feita exatamente nessa época que o recurso estava jorrando dentro do mercado. Tá? Ela dizia, o nome da campanha era Faça Diferente. Era um cotonete, e aí no cotonete tem um monte de coisa assim, não é para mim, é arriscado, eu estou bem assim, isso daí vai ser caro, que era o que a gente, que era consultor, escutava da classe empresarial. Não, eu não quero inovação, porque isso dá muito trabalho, isso vai ser muito difícil, e vai pegar a gente da minha empresa para fazer uma coisa e tirar da linha de produção, eu não quero. Então, foi muito complicado, inclusive no Ceará. Qual era o problema da gente no Nordeste? É porque desses fundos, em 2005, 30% era para o Nordeste. Era destinado ao Nordeste. Ainda é, até hoje. Mas, Mariana, por que a gente tem esse privilégio? Porque o governo, na época, quis. Achou que nós éramos os mais... Eu vou falar patinho feio, não, tá? Mas a gente era mais menosprezado na área de pesquisa e desenvolvimento e que a gente tinha direito a pegar esses 30%. Por quê? Porque ele queria tratar diferente os diferentes. O Nordeste não podia competir naquela época com o Rio, São Paulo e com Santa Catarina na área de pesquisa. Não dava. Eles estavam anos-luz à frente da gente. Né? Então, o governo disse, olha, 30% desse recurso aqui é só do Nordeste. O resto dos 70% divide por Rio, São Paulo, Santa Catarina, o resto do Brasil. O que foi que aconteceu nessa época? O Nordeste não pegou no dinheiro. O Nordeste não pegou no dinheiro. O Nordeste não chegou a pegar 15%, o Nordeste não pegou. De 2005 até 2010. Mas por que o Nordeste não pegava no dinheiro? Porque, para pegar nesse dinheiro, precisa elaborar um projeto bem justificado, bem embasado, com um bom orçamento e em consonância com as universidades. E o Nordeste não estava preparado para isso. E aí, o que acontecia? O dinheiro voltava para Brasília. E aí, chegava em Brasília,
Os técnicos diziam, olha, tá aí, nós estamos dando para os coitados ali, eles não estão nem aproveitando os 30%, é bom deixar tudo aqui no Rio e São Paulo mesmo. Até hoje, a gente é beneficiado com os 30% dos recursos do FNCT. Até hoje, todo o valor total de recursos, que eu vou já colocar, quanto é, hoje eu acho que está na ordem de 7 bilhões, 7,2 bilhões, 30% é nosso. O Piauí pega, alguém sabe dizer se o Piauí pega? Pega desse recurso, quantos por cento que ele pega? Ele pega 5% desse recurso. Né? Então, ele pega muito pouco. No último edital que teve do Fundesc aqui, que eu até escrevi alguns projetos, o Piauí escreveu um projeto no estado inteiro. Né? Então, assim, o volume é muito pequeno ainda de projetos escritos no Piauí. Muito pequeno. Eu fui atrás, pesquisei, mas é muito pequeno. Então, assim, a ideia é, tá, Arthur? Eu até já conversei com o Arthur sobre isso. Como a gente não consegue mostrar como é que se elabora um projeto, aqui, agora, para vocês, em 1 hora, não dá para fazer isso, a ideia é que, através do Move, daqui para o final do ano, né, Arthur, talvez, a gente possa fazer um curso online de como elaborar os projetos para captar esses recursos. Para vocês, a classe empresarial, saber fazer isso. Porque sem fazer o projeto não se capta. Certo? Então, aí, quando foi nessa época de 2005 a 2010, começaram-se a trabalhar muito o que era inovação, foi trabalhado no Brasil o que era inovação, para que serve inovação. Tem empresário que não sabe que inova e inova, tem empresário que inova e não sabe que inova, e tem empresário que inova e que sabe que inova. Tem 3 tipos, 3 categorias. Não sei quais são as de vocês, mas tem essas 3 categorias. Né? Mas a inovação não necessariamente, até falei com o empresário aqui quando eu cheguei, não necessariamente ela tem que ser uma coisa totalmente nova no mercado. Tá? Ela pode ser um produto aperfeiçoado, ela pode ser um processo aperfeiçoado, ela pode ser uma nova forma de gestão, inclusive, que antigamente não era considerada como inovação, hoje ela é, que é a gestão da inovação. Então, tem várias formas de se inovar. Certo? Aí eu botei que, quando começou a fazer o marco regulatório do que era inovação era para qualquer empresa, qualquer cidade, qualquer região, mas tem que investir. Nem todo empresário quer investir em inovação. Hoje a gente tem umas indústrias lá em Fortaleza, como a Betânia, eu acho que o leite Betânia chega aqui, né? A parte do Betânia. A gente tem a DAG, que é uma distribuidora de higiene, material de higiene pessoal. Eles têm departamentos de inovação dentro da empresa. São departamentos especializados só em captar esses recursos. Começaram com um. Hoje eles têm um departamento focado só nisso. Mas por que, Mariana? Porque é dinheiro barato, gratuito, que eu posso ir ali e pegar se eu tiver bons projetos. E que eu não tenho que devolver em nenhum momento, porque isso não é um financiamento. Eu preciso o quê? Eu preciso investir. Agora, se a classe empresarial, mesmo assim, ainda não quer investir, aí fica difícil inovar. Fica muito difícil. Certo? A inovação ela tem um marco regulatório, certo? Dessa época de 2004 para 2005 para 2006, quando se começou a gastar o dinheiro do recurso público com Hilux, eu digo isso, mas é verdade, tá? Não é mentira, não. Estou brincando, não. Houve um marco regulatório para que todas as empresas soubessem qual era a definição do que é inovação. E aí eu botei o marco regulatório, que é uma introdução ou novidade de aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, processos ou serviços. Está amparado pela Lei 10.973 de 2004, certo? Ele não tem que ser totalmente novo para o mercado, ele pode ser melhorado, ele pode ser aperfeiçoado, ele pode ser gerido de outra forma, ele pode ser vendido de outra forma, ou ele pode ser oferecido de outra forma, contanto que seja uma forma diferente da anterior, certo? E ele tem que ser voltado para o mercado. Qual é o grande problema que a gente tem hoje com alguns projetos da área da inovação? É porque, quando os avaliadores vão ler para aprovar ou não, eles percebem que aquele projeto ele só vai servir para aquela empresa especificamente. E o governo ele não vai pegar o recurso dele para investir numa empresa, para a empresa investir nela mesma.
Ele quer que ela volte para o mercado. Ele quer fazer um benefício para o mercado. Né? Então, assim, essa linha tênue, ela tem que ser captada pelo empresário, porque senão ele não consegue fazer um bom projeto. E se ele não conseguir fazer um bom projeto, ele não vai conseguir aprovar. Certo? Então, tem um marco regulatório, isso é levado ao pé da letra, mas não é difícil como as pessoas pensam que é, não, nem é um bicho de 7 cabeças, não. A inovação, eu garanto que todos vocês aqui, de certa forma, vocês produzem inovação dentro das indústrias de vocês, das empresas de vocês. Certeza absoluta. Tá? Vamos lá. Depois do marco legal, eu botei um pouquinho para vocês dos valores, certo? Tem um mapeamento aí de quanto é, ali, o Altamir, de quanto é que se investe hoje em inovação. No mundo, nos países desenvolvidos, no Brasil, no Nordeste, no Ceará e aqui no Piauí. No Piauí, vocês vão ver que não tem nada. E eu vou dizer por que logo. É porque eu não achei nenhum dado que subsidiasse a inovação no estado de vocês. Eu não sei, viu, como é o nome do anterior a mim? Zé Alberto. Cadê ele? Zé Alberto. Que o seu estava em branco, a página da ZPE, a pesquisa para inovação no Piauí também estava. A única coisa que eu encontrei para pesquisar sobre inovação no Piauí são as startups piauienses, que, ao contrário das empresas que não inovam, estão pulsantes aqui, eu vou já falar sobre elas também. Tá bom? Mas dados sobre PIB relacionado à inovação aqui no Piauí não tem. Eu levo a crer que ou não é disponibilizado, né, ou realmente não se tem isso como prioridade no Estado. É a minha percepção, tá? É a minha percepção. Então, assim, só para vocês terem ideia, mais ou menos quanto é que se investe em inovação hoje, em bilhões ou em percentagem, né? O país desenvolvido como China e Israel, eles investem 5% do PIB. Né? O Brasil, hoje, era para investir 2%, ele não investe por conta da pandemia. Esses dados aí são de 2019, é pré-pandemia, e o governo já disse que vai investir 2% até 2027, o que nos leva a crer que ele vai fazer novos investimentos. Tá? O Nordeste tem 1% dele, e o Ceará tem mais 1%. O Ceará está querendo investir, segundo o governador Camilo Santana, ele disse que vai investir até 3% até 2027. 3% do PIB dele vai ser todo voltado para a inovação e para os recursos a fundos perdidos. Então, assim, eu levo a crer que o Piauí, ou ele caminha, viu, Arthur, na onda do Ceará, nesse caso, ou ele vai ficar para trás. Né? E aí eu acho que cabe a nós, a nossa classe aqui empresarial, a caminhar. Porque, se for esperar só pelo governo, ele não vai caminhar, não. Tá? Vamos lá. Onde é que estão os recursos? Né? Mariana, mas como é que eu pego nesses recursos? De onde é que vem? Ele vem do governo federal, né? Do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele tem várias agências. As principais aqui são FINEP, que é a Financiadora de Estudos e Projetos, é uma agência nacional. Ela fica localizada hoje em Brasília, mas ela já tem escritórios no Nordeste, inclusive no Ceará. Hoje a FINEP ela já tem um balcão. Se eu, empresário, tiver um projeto bom e quiser dinheiro para inovação a fundo perdido, eu posso bater na porta da FINEP, lá na Avenida Dom Luiz, em Fortaleza, e pedir recurso a fundo perdido para a FINEP. Vou ter, não sei. Se o seu projeto for bacana, provavelmente eles entrarão com isso. Tá? Então, tem a FINEP, que ela é nacional. Os editais da FINEP não são muito fáceis. Né? Por quê, Mariana? Porque a gente concorre com Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Rio e São Paulo, que é onde hoje tem a maior fonte de pesquisa. E não é fácil. Posso dizer para vocês, mesmo depois de 13 anos batalhando, não é fácil concorrer com São Paulo e Rio de Janeiro. E Santa Catarina também, que hoje é um polo de tecnologia. Tá? Mas a gente consegue, a gente está conseguindo muita coisa. Lá para o finalzinho da apresentação, eu vou mostrar para vocês o que a gente está conseguindo aqui no Nordeste. Bote aí, por favor, as agências de inovação. Tem a FINEP, que é a Financiadora de Estudos e Projetos, as FCPCs, que a gente chama que são as Fundações de Pesquisas e Amparos Legais. Aqui no Brasil, no Piauí tem a FAPEP, né, professora Maria Helena? A FAPEP, lá no Ceará a gente tem a FUNCAP, cada estado tem a sua. Inclusive, eu já li que tem um edital que vai ser aberto agora para as empresas, pela FAPEP, no valor de 2 milhões. Acho pouco. Acho muito pouco. Acho mínimo. Porque 2 milhões não dá para nada.
E vai abrir para não sei quantas empresas aqui no estado. Então, oi? A FAPEP, eu acho que ela fica lá em Teresina, se não me engano. É a Fundação de Pesquisa do Estado do Piauí. É a nossa FUNCAP lá. Todos os estados têm suas fundações. E aí o governo ele desova o dinheiro da inovação por essas fundações. Como assim? Aí é bacana. Por que eu digo sempre que você comece pela fundação do seu estado? Porque a concorrência é menor. Você vai concorrer só com o estado do Piauí. Se você for concorrer com a FINEP, você vai concorrer com o Brasil inteiro. É diferente, né? Então é mais difícil. O edital do Fundesc foi só para o Nordeste. Eu fiz 10 projetos para o edital do Fundesc. Eram valores de 100 mil no mínimo e no máximo 500 mil. Fechou hoje, dia 2. Ele teve um mês aberto, né? Aqui no Piauí, eu só fiz um projeto. Então, assim, a demanda no Piauí ela ainda é muito reprimida. Eu não sei se não tem um conhecimento do empresariado dessas fontes de recurso, porque eu acho que é isso, é falta de conhecimento mesmo, é a minha percepção, ou não sei se o empresariado não acredita que existe esse recurso e que ele não possa pegar para disponibilizar para ele, que eu também não acredito nisso. Né? Eu acho que é falta de conhecimento. Pronto, quanto é que normalmente dura? Um ano. Né? Muita gente desiste por isso, porque o ritmo da gente que é empresário é muito rápido, e o ritmo dos editais ele não é tão rápido. Ele tem uma data de abertura, aí depois ele tem uma data de final, depois ele tem uma pré-análise, depois da pré-análise de documento, ele tem uma análise de avaliação, depois ele tem uma análise de tema, tem, inclusive, alguns projetos na FINEP, a gente tem que ir no Rio defender. Tem que ir lá, os sócios da empresa, lá na FINEP, né, junto da sede da FINEP, realmente defender aquele projeto. Mostrar que aquele projeto é bacana, certo? Mas são projetos maiores, com volumes maiores, tá? Mas, normalmente, é um ano. Até o dia de ser liberado. Depende muito do que o governo quer. Se ele tiver com aquele dinheiro para tirar rápido da mão dele, que é o caso agora do Fundesc, o Fundesc vai sair até o final de novembro. O que é um milagre, né? Porque são 2 meses de avaliação. Eles pegam os professores das universidades e botam para avaliar os projetos. Mas, normalmente, não é assim. Normalmente, demora um pouquinho. Tá? Aí depende. Aí tem consultores e consultores. Né? Eu sou consultora dessa área de inovação. Tem uns que cobram na taxa de risco, que só cobram quando o projeto é aprovado, e tem uns que cobram a hora técnica. Depende muito. O ideal é que o empresário também aprenda a fazer o projeto. Da hora técnica de quem vai fazer o projeto. A hora técnica de quem faz o projeto. Porque, de qualquer forma, ele está parado fazendo o seu projeto. Né? Existe o que hoje, que a gente trabalhou muito e batalhou muito no Ceará? Nós, consultores da área de inovação, capacitamos os empregados da empresa com um curso de elaboração de projeto para o próprio empregado do empresário fazer o projeto dele. Porque ninguém melhor do que o seu próprio empregado para saber da sua realidade. Certo? Então, assim, teve a Federação das Indústrias do Ceará faz muito isso. Hoje, eu morando aqui, eu já não faço mais. Mas eu tinha constantemente, através dos sindicatos da FIEC, que está capacitando os empregados das empresas para eles aprenderem a elaborar os projetos. E criando setores de inovação. Né? Para quê? Para que você não fique dependendo de outra pessoa para escrever o projeto da sua empresa. Entendeu? Então, tem várias fundações. Tem o CNPq, que é mais na área de bolsa, para estudantes de universidade, a CAPES, IDEM, e tem as agências internacionais, né? A BID, a ONU, a Kellogg's. A gente, inclusive, fez agora um projeto com a professora Maria Helena, da Kellogg's, bem difícil, bem desafiador, né, professora? Ficamos entre os 50 melhores, na inscrição de 2.000 projetos. Foi isso, né? E foi trabalhoso, mas uma hora vai dar, ele vai dar. O que é o ideal? O que eu propus ao Arthur? Eu disse, Arthur, é o seguinte, não adianta eu dar uma palestra para os empresários e depois a gente sair de cena. O que eles têm que ser é capacitado para eles escreverem um projeto de inovação deles. Até porque eles que conhecem a realidade deles e o que eles precisam, o que eles querem.
Tá? Então, a minha proposta para ele foi que, daqui para o final do ano, a gente pudesse fazer um curso online com vocês, através do Move, em que eu dissesse exatamente quais eram todos os requisitos para você elaborar o projeto. Posso. Eu queria fazer através do Move. Eu queria fazer até para fortalecer vocês enquanto empresários do Piauí, que eu acho que é isso que vocês precisam. Mas dá certo. Vocês têm que começar por algum lugar, né? Pode ser presencial também. Eu me lembro, em 2009, eu era consultora ainda da FIEC, era funcionária da FIEC, a Federação das Indústrias lá do Ceará, e eu recebi um dos empresários que chegou para mim e disse assim: Mariana, é o seguinte, tem dinheiro e eu preciso de dinheiro para desenvolver um negócio assim. É um negócio assim, ele falou desse jeito. É um negócio desse jeito aqui. Ele tem uma indústria de tubulação plástica. Tá? Ele disse, é um negocinho assim, que eu não sei nem como é que eu vou chamar esse negócio, mas é um negócio que hoje ele é feito de concreto e ele é colocado por debaixo das tubulações da CAGES, que é a nossa companhia de água e esgoto. E hoje é colocado ele é concretado, e eu quero fazer de plástico reciclado. Eu preciso de dinheiro para fazer isso lá na empresa, porque eu não vou tirar dinheiro do meu bolso para fazer isso. E aí foi o primeiro projeto que ele fez na vida. O nome dele é Alexandre Mota. Até hoje ele sai por aí falando muito bem de mim, eu gosto muito dele. E nós fizemos um projeto do zero, ele não sabia para onde é que ele ia, e nós criamos o Poço de Visita Reciclado. Criamos esse nome, esse termo. É o mesmo dispositivo que ele queria, e ao invés de ele colocar ele concretado debaixo da terra, ele vai colocar ele de plástico reciclado, totalmente sustentável. Ele recebeu 750 mil da FINEP nesse ano para desenvolver. E ele não desenvolveu com 250 mil. Os outros que sobraram dele, ele pediu autorização para a FINEP, como ele desenvolveu mais barato, para ele desenvolver outros projetos dentro da empresa, e a FINEP autorizou. Então, existem várias formas de se fazer. Agora, vocês têm que começar por algum lugar. Tem que começar a desfiar o novelo para algum lugar. Certo? Dependendo do edital. Esse último do Fundesc era no mínimo 100 mil e máximo 500. Os da FINEP são no mínimo 1 milhão e no máximo 10 milhões, são projetos bem maiores. Os internacionais também são grandes porque são em dólar, então depende muito de cada edital, certo? Se você pode fazer através de um cluster, você pode fazer através de um arranjo produtivo local, vocês podem se reunir em grupos de empresários de determinados setores e fazer por setorial, também tem projeto para setorial, certo? Tem de todo tipo. Não, é para todos os segmentos. Antigamente tinha, né? Porque na realidade, tem as áreas temáticas do governo. E aí ele quer que seja na área tal. Biotecnologia, ele agora está falando muito de internet das coisas, está falando muito de blockchain, de criptomoeda, desse tipo dessa área de TI. Mas agora ele está abrindo e está botando assim outros. Então, para mim, é bom, porque você que não é de nenhuma dessas áreas pode entrar. Antigamente não tinha, então a gente tinha um pouquinho de limitação. Hoje não tem mais. Tá? Vamos lá. Pois é, o que eu estava dizendo para vocês é que recurso que vem de projeto, o projeto tem que ser feito. Não dá só para fazer inscrição, não. Não é uma coisa simples, tá? Não vou vender uma coisa para vocês que não é. Os projetos eles têm que ser bem embasados. Eles têm que ter uma boa justificativa, eles têm que ser bem objetivos, eles têm que demonstrar a viabilidade dele no mercado, eles têm que mostrar a viabilidade técnica, financeira dele, porque senão aquela agência financeira ela não vai pegar recursos para botar na sua empresa para você girar de capital de giro, não. E o governo não é bobo para fazer isso. Ele não vai dar dinheiro para você de graça. Ele vai dar dinheiro para você desenvolver pesquisa e inovação, com o apoio da universidade. Antigamente era obrigatório, viu, professor? Antigamente, o apoio da universidade era condição obrigatória do edital. Hoje já não é mais. Na maioria dos editais não é mais. O que eu aconselho? Para mim, a universidade tem que estar sempre.
Porque a pesquisa você vai ter que levar para os laboratórios da universidade. Se vocês não têm laboratório, vocês têm que levar para o laboratório da universidade. É lá que existe a pesquisa. Tem que ter um estreitamento da classe empresarial com a classe acadêmica. A gente fez muito isso lá no Ceará, demorou, nós brigamos, jogamos no chão, se estapeamos, nos matamos várias vezes, mas hoje a gente já caminha mais de mão dada. Né? Cada um tem o seu ritmo, a universidade tem um ritmo, o mercado tem outro ritmo. Qualquer universidade, não necessariamente a federal. Em Fortaleza, a gente faz com qualquer universidade, Unifor, estadual, particular. Não, a pesquisa é a pesquisa. Então, o laboratório está em todas as universidades. A princípio, tem que estar em todas as universidades. É isso? Pois é. Então, assim, não é condição mais, sine qua non, né? Não é obrigatório. Mas eu sempre digo, olha, eu não tiro a universidade dos meus projetos, não. Para mim, eu só ando pesquisa junto com a universidade. Universidade é tudo universidade. Eu já fiz um projeto com as 3 universidades no Ceará. Foi o meu inferno astral. Eu fiz com a UES, com a Unifor e com a Federal, um projeto tripartite. Eram 3 participantes. Eram 27 professores, eles quase me mataram, mas nós fizemos o projeto. Né? Porque cada uma tem um tempo, cada uma tem um ritmo, cada uma tem uma configuração, mas tem que se ter. Se não tiver professor, se não tiver aluno, se não tiver pesquisa, sua inovação não serviu para nada. Tem que ter. O dinheiro é para isso. Depende do professor que a senhora pegue. Depende do professor. Né? Tem professor de mercado e tem professor que é catedrático. Tem professor que nasceu para ficar dentro da universidade dando aula. E tem professor, como aquela maravilhosa ali da Maria Helena, que nasceu para o mercado. É uma grande empresária, é uma grande professora e tem esse olhar voltado para o mercado. Então, depende do professor, não é da universidade, é do professor. Tudo na universidade é mais lento. A gente sabe que é outro ritmo. O mercado ele tem um tipo de andar e a universidade tem outro. Tá? Vamos lá. Então, tem que ter o projeto, né, para captar esse recurso. Não dá para ficar sem captar o recurso sem projeto. E aí, é isso que eu estou falando para vocês. Pode passar. Se a gente não tiver empresa, o governo que está ali fazendo a distribuição do recurso e a universidade, a gente não caminha. Não caminha. Não caminha. Não é fácil, volto a dizer, não estou mostrando aqui milagre de santo aqui, não. Eu estou dizendo que o trabalho tem que ser feito, e é um trabalho árduo. E que a gente conseguiu, com muitas renúncias e com muito trabalho mesmo no Ceará, a gente conseguiu. Certo? Oi. Você está dizendo que dessa amplitude enorme de dinheiro no mercado. Com raiva de mim. Porque depende do seu estado. Ele pode segurar o dinheiro. Ele pode só fazer, por exemplo, o seu edital da FAPEP, que é na ordem de 2 milhões total. 2 milhões total. Eu dei uma olhada, tá? É 2 milhões total. No Ceará é 20. O mesmo recurso. Porque o governo do Piauí
acha por bem só liberar. Embora ele tenha dinheiro no caixa dele para esse tipo de projeto, ele só solta 2. É recurso do Tesouro Nacional. Não é recurso dele, não. Você está dizendo que se o governo tem caixa que não quer liberar, significa que, porque se o edital está aberto, Sim. esse montante, esse volume, Sim. vamos devagar que o edital. Certo. Põe 100 milhões. Esse dinheiro é o governo federal que aporta. É o governo federal que aporta. É o governo federal que aporta. Porque ele só quer botar isso. Ele pode lhe dizer, por exemplo, eu vou lhe dizer, nós tivemos um ano desse lá. Nada. Ele não paga nada de contrapartida. Nada. Ele não tem interesse. É isso que eu estou lhe falando. Ele não tem interesse. Para onde vai esse recurso, só o seu governo pode dizer isso para você. Mas o governo, ele vem. O recurso, ele vem. Pode. Ele pode. Olha. O que ele faz, eu não sei. Mas ele não faz coisa certa. Se vocês pressionarem, não. Vocês, enquanto empresários, se vocês pressionarem, não. Né? Eu costumo dizer que lá, na minha terra, a representatividade empresarial é muito forte. A gente bate de frente com o governo várias vezes e a gente chega na cara dele e diz, olha, o recurso é nosso, tá bom de você botar para fora, porque senão a gente vai lá em Brasília fazer confusão. Pronto. Bota. Hoje o governo bota 100%. Bota. Ele bota 10 milhões. Eles fazem um plano de aplicação dos recursos e aí eles já jogam do ano seguinte. E já faz, exatamente, isso mesmo. Altamir, tem como dar o microfone, porque eles estão cheios de perguntas, e aí vai passando aí, ó. Tá, joia. Vá. Eu vou até sentar um pouquinho aqui, que a pergunta está tão grande, vou beber minha água aqui. Que bom que vocês estão gostando. Sinal de que tem interesse. É porque está na hora do empresariado piauiense aprender a brigar pelos direitos dele, né? Pelos recursos que são dele. Alô? E que o governo tem que liberar para ele. Muito obrigada, dona Gracinha. Eu vou ter que inaugurar uma pergunta, então, né? Vamos lá. Então, deixa eu fazer só uma pergunta. Foi muito interessante o exemplo que você deu da caixa reciclável. Você poderia mostrar mais alguns exemplos para a gente? Vou dar já, vai chegar agora. Ah, tá bom. Obrigado. Tá? Esse aqui foi um dos primeiros clientes que eu tive na área da inovação, os clientes que eu tive fora da Federação das Indústrias. O nome dele é Caracas. Se ele tiver com uma transmissão ao vivo me escutando, um grande abraço para você. Hoje ele é sócio da FINEP. Ele chegou num patamar tão alto de investimentos com a FINEP, que a FINEP, no último edital, chamou ele e disse, o seguinte, eu não quero que você participe, eu quero botar 500 milhões na sua empresa para fazer uma inovação que você queira. E aí eu não sei como é que ficou a sociedade deles nesse projeto específico, mas a FINEP virou sócia dele. Ele está desde 2005 captando recursos na área da inovação. Hoje ele tem um hotel, põe aí para mim, Altamir, chama Vale das Nuvens, quem quiser ir um dia lá em Guaramiranga, né? É um hotel todo feito de plástico reciclado. Esse hotel aí que vocês estão vendo. Lindíssimo, por sinal. Tá? É um hotel que deve ser uns 4 estrelas. Esse aqui, eu acho que foi 2,5 milhões. Acho que foi 2,5 milhões, se não me engano. Obviamente que esse daqui ele não levantou com dinheiro da FINEP. Ele fez um modelo de protótipo, e aí do protótipo ele pegou o investimento do dinheiro dele e fez o hotel. Tá? A FINEP pagou o protótipo da Casa de Plástico. O nome do projeto era Casa de Plástico Reciclado. E aí ele faz umas formas recicladas, ele não faz em alvenaria, tudo reciclado, e da casa ele fez o hotel.
né? Então, hoje, ele é sócio da FINEP. A FINEP, ela investe sistematicamente recursos só para ele inovar, para ele estar constante. Ele é um engenheiro civil. E a FINEP está ali injetando recurso o tempo todo só para ele continuar inovando para o mercado. Né? Então, assim, eu acho que é um case de sucesso fenomenal. Oi. Boa noite, Mariana. Meu Boa nome é noite. Andrade Júnior e eu conheço o Caracas. O Caracas é um amigo que eu tenho há muito tempo e uso muitos produtos que ele desenvolveu na empresa dele. Mas eu queria te colocar que também não é só um cenário nebuloso aqui no estado do Piauí, né? A gente, através do Centro das Indústrias, nós estamos fazendo uma parceria muito forte com o IFP, exatamente para levar inovação aos chão de fábricas das nossas indústrias aqui no estado do Piauí. Agora, o que falta, na verdade, para não usar os recursos de inovação, é exatamente esse conhecimento da existência desse recurso, que eu acho que, com certeza, agora, junto com essa parceria do Centro das Indústrias do estado do Piauí, que é o mesmo SIC da que gente. tem lá. Inclusive, eu visitei o SIC lá, antes da pandemia. É exatamente isso, vai melhorar muito, eu acho que vai potencializar essa parceria com esse conhecimento agora da existência desses fundos. E detalhe, o Ceará tem alguns números da nossa inovação aqui no estado do Piauí, porque dentro da Federação das Indústrias existe o índice FIEC de inovação. Sim. Esse índice FIEC de inovação, ele mede a inovação dentre 4 critérios em todos os estados brasileiros, né? Inclusive com a presença de doutores e mestres no chão de fábrica, lá Sim. na indústria, o investimento do Estado em inovação em ciência e tecnologia. Então, já tem esses números que podem ser, você pode consultar sim. Agora, eu queria fazer uma pergunta, Mariana. Percebi que, pela lei, essa ação do governo federal em investir em ciência e tecnologia e inovação não é uma ação, não é uma ação de governo, e sim já é uma política de Estado. Porque tem uma lei, né? É uma política de Estado. Ok. Tá, ficou claro. Nacional, na realidade, que ela advém do MCT, que é o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Uma né? política de Estado do Estado brasileiro, que me refiro. Ela é uma política, os recursos, os fundos, eles existem, eles estão ali, eles têm que ser priorizados de alguma forma. Por que a gente, faz 2 anos que a gente não tem muitos editais disponibilizados? Por conta da pandemia. Pois né? A pandemia piorou muito a nossa vida. Aí é que está a colocação. Tem a lei, né, de que, então, deixa de ser uma política de governo para ser uma política de Estado, mas não está garantido na lei a quantidade desse recurso que tem que ser aportado nacionalmente. Aí termina voltando a uma política de governo para colocar esses recursos. É muito volátil isso daí, obrigado, né? Obrigado, é muito Maria. volátil, mas é exatamente isso, tá? Então, assim, eu quis botar para vocês como se fosse um caso... É um caso de sucesso para mim, o Caracas, realmente eu sou fã dele. Não é porque eu escrevi os projetos dele, não, mas eu virei fã dele, sabe? E eu coloquei para vocês também, passei alto a mim, por favor, que é a parte final da nossa apresentação, é um projeto que a gente fez... Não é esse daí, não. É o outro, passa o outro. Esse aí é da startup. É o próximo. Um projeto que a gente fez para o Banco Mundial, foi quando eu virei consultora do Banco Mundial, é o próximo, que é o Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Ceará. Esse observatório hoje existe, quem criou foi a nossa empresa, nós fomos selecionados para desenvolver esse observatório. Por quê? Porque o antigo governador do Ceará, o senhor Cid Gomes, ele normalmente ia para as reuniões fora do Brasil e ele não tinha os indicadores de inovação do Ceará, né? E aí, o que foi que ele fez? Ele conseguiu um dinheiro do Banco Mundial para que fosse criado um observatório de CTI, Ciência, Tecnologia e Inovação, lá no Estado. De forma que todas as sucursais do Estado, que são a FUNCAP, que é a Fundação de Cearense de Pesquisa, a UVA, que é a Universidade Vale do Acaraú, a de Sobral, a URCA, que é do Cariri, o NUTEC, que é o Núcleo de Ensino Tecnológico, o CENTEC, que é o Centro de Ensino Tecnológico, e mais são 6.
É a UVA, a URCA, o Sintec, o Nutec, a FUNCAP e a UES. Né? De forma que todas elas hoje, a gente fez... Passei só um pouquinho esse objeto aí, por favor, Altamir. Isso aí foi o final do projeto da gente. Passa mais uns resultados. Hoje, o Estado do Ceará ele tem um observatório e tem todos os indicadores de ciência, tecnologia e inovação no Estado, aonde quer que eles vá. Qualquer professor da Universidade de Sobral, da Universidade do Cariri, ou do Sintec, ou qualquer funcionário, ele tem todos os dados da ciência, da tecnologia, da inovação no Ceará. Ele sabe quantos projetos tem de inovação, ele sabe quantos recursos foram investidos, ele sabe quantos professores existem, ele sabe quantos pesquisadores existem. Nós criamos 234 indicadores para que o Estado conheça a sua inovação. Secretaria de Ciência e Tecnologia da CCTS, do Estado do Ceará, Secretaria de Governo. Né? Então, hoje a gente é pago para fazer a manutenção constante desses dados. Alimenta esses dados, exatamente. Então, é um dos projetos do Banco Mundial que nós conseguimos, que hoje, para o Ceará, é uma vitrine, na realidade, né? Porque para onde ele vai, ele leva. No Nordeste, ele está em primeiro. Né? No Brasil, acho que ele está em sexto ou em quinto. Exatamente. Viu? Tem o quê? Unicórnio? Tem. É isso que eu vou falar agora, no finalzinho, tá, Arthur? Já estou acabando. Volta aí, Altamir, bem rapidinho. Aí eu ia falar um pouquinho, só para terminar para vocês, sobre as startups. Né? Lá no Ceará, a gente tem a Rapadura Valley. E aqui no Piauí tem a Cajuína Valley. Que aí eu pesquisei e eu fiquei feliz para saber que no Piauí existe já... Não tem empresário muito focado em inovação, mas as startups estão bombando. Muito interessante. Né? Nós temos a Rapadura Valley, aí tem o Jerimum... Volta aí. Tem o Jerimum Valley, lá em Natal, que tem 400 empresas. No Ceará, nós só temos 100. Aqui no Piauí, eu acho que tem 30, Cajuína. Eu botei ali. Volta aí. Volta mais. Volta. É a anterior. Volta. Pode voltar. Mais uma. Tá aí, ó. Ali, startups. Para frente agora. Ai. Não, para frente. Para frente, para frente. Aquela ali, a outra seta. Vai. Mais uma seta. Para frente, para frente. Não, para frente, então, também. Essa daí, vai. Não, a outra. Pronto, tá aí, ó. Rapadura Valley, lá em Fortaleza, tem 100 empresas. A Cajuína Valley, que é daqui do Piauí, tem 30. O Jerimum Valley, em Natal, tem 400. Hoje é a que está mais pulsante no Nordeste todo. E ainda tem a Caju Valley em Aracaju, com 20 empresas. Sinal de que os mais moços estão na frente da gente. Então, está na hora de vocês se reunirem e pegarem o que é de vocês. É de vocês por direito. Né? Para isso, a gente tem que começar a escrever os projetos. Eu vou me aliar ao Arthur, a gente vai fazer esse curso com vocês. Pronto, e aí nós vamos, através do MOV, fazer todo esse trabalho com vocês. Eu espero que vocês estejam conosco. Centro das Indústrias, a Federação das Indústrias, todas as instituições que queiram agregar e que tragam inovação de forma que vocês criam representatividade no Estado, eu acho que vale a pena. É válido. Também, né? Exatamente. Eu agradeço demais vocês terem ficado até uma hora dessa. Eu sei que deve ter um monte de dúvida, um monte de pergunta, mas eu coloco à disposição que eu e o Arthur, a gente realmente vai fazer isso, vai fazer esse planejamento para que a gente possa fazer essa capacitação com vocês.